Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Você sabe, acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, os canais do YouTube de programas já exibidos. Você pode sugerir, criticar. Acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o meu amigo, deputado federal pelo Partido Progressista de São Paulo, missionário José Olímpio. José Olímpio, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. É um prazer enorme te receber aqui. Eu tenho certeza que você vai ilustrar o nosso telespectador, saber um pouco da sua vida, da sua atuação, de como anda a política no Brasil. Muito obrigado. Prazer todo meu. Fico feliz, doutor, de estar participando do programa Ponto de Equilíbrio e poder falar um pouquinho da nossa história, da trajetória política e o que está acontecendo também no país no dia de hoje com a política brasileira. Então, missionário, vou te chamar, assim acho que é mais fácil, tirar a formalidade de deputado, em nome da nossa amizade. Missionário, conta um pouquinho para a gente aqui, como foi sua trajetória política? Quando você decidiu ir para a política, você sempre foi um homem de Deus, um homem ligado à fé. Como que você decidiu um dia partir para a política? Perfeitamente. Eu olhando aqui até me lembro ali, vindo o apóstolo Valdemiro Santiago ali com a bispa da pescaria, porque eu gosto muito de pescar. E nós nos conhecemos há mais de 25 anos. Conhecemos ali Jesus com a minha esposa, né? E começamos a frequentar a igreja ali por volta de 1987. Então eu conheço o apóstolo da bispa há mais de 25 anos. Mas nós começamos assim na cidade de Itu, como vereador. Em 1982, disputei a eleição para vereador, fui eleito e tive ali 3 mandatos consecutivos. Na cidade de Itu, aqui no interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Fui presidente da Câmara e depois, em 96, nós deixamos a cidade de Itu e saí candidato a vereador aqui em São Paulo, onde também exerci 3 mandatos, estava no 3º mandato como vereador em São Paulo e hoje como deputado federal em Brasília, podendo aí analisar os projetos a nível nacional de importância relevante para o nosso país. Missionário, muita gente comenta, mas tal candidato, ele foi eleito por uma facção, por uma parte da população, tal candidato foi eleito por uma igreja, tal candidato foi eleito porque representa uma entidade de classe, o que eu não vejo problema nenhum, Mas o que eu noto na sua atuação, e felizmente isso acontece, é que o senhor não ficou restrito a projetos de pessoas que o apoiaram. O senhor foi eleito por uma população e representa essa população. Perfeitamente, doutor. Eu tenho dito isso em todos os lugares, que a política, ela é dirigida por Deus. Todo político, ele tem ali, quem o colocou e deu a liberdade do trabalho foi Deus. Mas nós temos que saber dividir as coisas. Como o senhor colocou, que muitos dos deputados, dos vereadores, deputados estaduais, que estão ocupando hoje um cargo eletivo, eles têm sim uma base de trabalho. Mas a partir do momento que você é eleito, e eu sempre soube dividir isso, eu represento toda a população, desde quando fui vereador na capital e hoje como deputado federal, eu tive uma votação grande no estado de São Paulo, e eu represento todos os segmentos. Nós não podemos misturar a política com a religião, com a entidade de classe, com os segmentos. Nós estamos ali para defender a sociedade brasileira, que precisa hoje na saúde, na educação, no transporte, na habitação. Tanto é que tudo que está acontecendo hoje com esse movimento, que a população está aí às ruas, fazendo essas manifestações que são legítimas, doutor. Hoje é de grande importância, porque o poder público hoje tem que dar resposta a de ter um transporte digno para as pessoas, com preço justo, de ter uma saúde hoje, com atendimento que as pessoas merecem, até porque elas pagam os impostos direitinho, de ter uma educação para que realmente possamos ter o país com uma formação de que a nossa sociedade necessita. Então, é importante saber que hoje, eu como deputado,
penso dessa forma e tenho lutado em Brasília para que todos os representantes, todos os níveis possam participar. Então, nosso gabinete é aberto nesse caminho. Nós não estamos lá para representar a igreja, até porque a igreja, nós não vemos a religião, não vemos placa da igreja, né? Deus, ele constituiu o homem, a humanidade, então nós temos que defender, esse é o nosso compromisso com a sociedade. E a verdade é assim, você também não recebeu voto só da igreja, você recebeu de pessoas que não fazem parte da igreja, mas que admiram o seu trabalho político. Perfeitamente, doutor. É aquela história, a Dilma foi eleita aqui no Brasil. Ela foi eleita por 100% dos brasileiros? Não, mas ela é a presidenta de 100% dos brasileiros. Barack Obama nos Estados Unidos foi eleito por 51% da população. Os outros 49% não votaram para ele, mas ele é o presidente de todos os norte-americanos. Então, isso que eu acho muito legal e muito salutar, a partir do momento que o político reconhece que ele representa toda a sociedade. Perfeitamente. Até tive um embate, falando assim, de começando alguns projetos, doutor. Nós apresentamos um projeto recentemente que está agora discutindo nas comissões e estavam lá para poder dar um parecer contrário. E eu fiz a seguinte defesa. Nós apresentamos um projeto de um dia de adoração a Deus, para que tivéssemos ali, no segundo sábado do mês, tivéssemos um feriado. Porque o país parar e saber que existe só um Deus que dirige a todos. Que nós não podemos ali misturar. Até vieram questionar, mas por que vai fazer um feriado para religião? Eu falei, não estou trabalhando em religião. Para que realmente as pessoas possam ter a oportunidade de parar aquele dia e fazer uma reflexão, né? E saber que Deus existe para todos, para o católico, para o espírita, para o evangélico e para o que não tem religião. E eu tenho enfrentado e defendido o meu mandato nesse sentido, de que a sociedade tem que fazer parte. E eu digo com clareza, doutor, como o senhor falou, eu tive uma votação grande dentro das pessoas que participam da igreja e outros que não participam e que têm o nosso respeito. Tanto é que hoje os prefeitos, né, as pessoas que procuram o nosso gabinete, sabem dividir. Eles falam, olha, o deputado José Olímpio, nós ficamos felizes por estar aqui e saber que o senhor está sempre pronto para atender as sociedades, os reclames daquelas cidades maiores e das menores do nosso estado, do nosso país. Esse é o nosso compromisso e esse é o mandato que nós estamos exercendo aqui em Brasília, doutor. Missionário, nós já recebemos alguns políticos aqui, algumas autoridades, inclusive falando sobre esse tema, né? A movimentação popular que aconteceu no Brasil de 2 meses praticamente para cá, né? E o que a gente não consegue obter da autoridade ou do político é uma explicação ou a providência. Primeiro, por que aconteceu? Não, porque o ônibus era 3, foi para 3,20. Hoje a gente já sabe que não tem nada a ver, que aquilo lá foi a gota d'água no copo. Depois, quando a gente pergunta, fala, bom, tudo bem, esse anseio popular, porque daí veio o preço da passagem do ônibus, aí veio a corrupção, aí veio a reforma política, aí veio a reforma tributária, etc. O que o senhor acha que realmente hoje é o anseio do povo brasileiro? O senhor que está lá, que vive o dia a dia, que representa uma parte desse povo, qual é o anseio do povo brasileiro? Por que será que tudo isso aconteceu? Então, doutor Denar, o que a gente hoje tem praticamente já certeza do encaminhamento? O povo, quando vota, o que ele quer? Uma resposta mediante aquela confiabilidade que ele está deixando com a pessoa, a procuração por ser pelos 4 anos. E nós temos visto aí, inclusive em todos os segmentos, mas na política, deixando muitas das vezes aí os municípios trabalhando hoje na questão, como o senhor falou, da questão da gota água do transporte, da passagem. Não é só o preço da passagem, mas tem que dar um transporte digno, de que incentive as pessoas a andar de ônibus, a andar de metrô, para que possa deixar o seu carro em casa. Eu vejo, por exemplo, no embate que nós tivemos agora, lá na votação do projeto da educação, onde nós brigamos lá dos royalties, para que realmente pudesse ter uma divisão por igual, porque a educação é importante, não tenho dúvida que é de suma importância, mas e a saúde? Hoje, as pessoas que entram no hospital hoje, ela entra porque não é para ir lá conversar com o médico, com o enfermeiro, porque ela está dependendo daquilo lá, doutor Denis. Então é uma vergonha, né, meu senhor? Então é uma vergonha. O atendimento nos hospitais... Por isso que nós contrariamos até a presidente da República e apresentamos, nós queríamos 50% e 50% desse dinheiro dos lotes para que... então seria metade para a saúde e metade para a educação. Não, e aí acabou aprovando-se 25% para a saúde e 75% para a educação, mas já foi um avanço. Agora eu tenho acompanhado aí nos hospitais. Eu estava recentemente em Sorocaba, ali com o deputado estadual também, o deputado Rodrigo Moraes, quando o diretor do hospital nos dizia que
Ele falava, deputado, eu tem dia que eu me sinto aqui como office boy de luxo, que eu vejo aqui, ó, que nós temos aqui capacidade para 13 leitos de internação de idosos, nós temos mais de 50 aqui jogados no corredor. Então, o que precisa, doutor? Realmente que essa verba chegue nos municípios e que tenha aí aquilo que o povo está reclamando, uma fiscalização, que o dinheiro seja empregado mesmo na saúde. Isso, exatamente, porque muita gente reclama o seguinte, a verba tem, mas no meio do caminho ela se perde, ou em superfaturamento, ou destino que não é indevido. Eu acho que esse acompanhamento da verba é tão importante quanto a verba, né, deputado? Perfeitamente. Quando o ministro da Saúde, agora o Padilha, numa reunião com a bancada, eu questionava dizendo o seguinte, nós vamos aprovar sim o aumento dos médicos agora, que é importante para todo o Brasil, mas o que nós precisamos realmente é que ele vá atender a população, porque hoje, o senhor veja bem a faixa etária hoje de pessoas de mais idade, a expectativa de vida é maior. Então, quando a pessoa já está com uma idade mais avançada, ela depende do atendimento médico. E chega no SUS hoje, doutor Denis, a gente vê ali o caos que está. Não é só da falta de medicamento, não. Da falta de especialidade dos médicos. Também. Então, nós estamos... De leitos, de tudo, né, deputado? Nós estamos dando o nosso apoio, como eu disse, nós votamos a favor, vamos agora dar mais... uma abertura maior no atendimento dos médicos, que dá para chegar até médicos aí de fora do país, se daqui não for suficiente, mas o que nós temos que cobrar é o atendimento. E eu queria deixar até esse registro, quando eu voto os projetos, eu deixo com muita clareza, porque o povo muitas vezes reclama e critica do político, mas todos os segmentos têm o bom e tem o ruim. O senhor vê hoje, pega o médico, tem o bom médico e aquele que não é bom. O bom policial, o bom policial, aquele que não é bom, o bom dentista, a boa dona de casa, e o político é a mesma coisa, não podemos jogar todos na mesma vala. Então, você que está nos acompanhando nessa programação, é importante que você acompanhe o seu deputado que você votou, porque muitos deles nem lembram mais o deputado que votou. Não, nós tivemos uma pesquisa aqui, eu comentei, foi até com o Durso, em São Paulo, capital, hein? Capital aqui, quer dizer, local em tese mais, né, desenvolvido. 65% das pessoas não lembram para quem votou em deputado estadual e federal. 65%. Então, o senhor veja bem. Agora, a pessoa, quando começa a reclamar, ela também tem que votar para poder reclamar e cobrar daqueles seus representantes. Né? E eu tenho dito isso. A turma pergunta, ô missionário Solim, mas você defende aí o projeto das igrejas? Eu falo, defendo sim, porque é importante hoje o trabalho social que as igrejas tem feito nesse país, doutor Denis, para recuperar os drogados, restaurar as famílias. Então, isso é muito importante para a sociedade. Mas eu vejo hoje o quanto que a sociedade pode ajudar no governo, e o nosso gabinete é aberto. E todos os prefeitos que chegam falam, poxa, o deputado José Olímpio, nós gostamos de vir aqui porque a gente vê que hoje o seu gabinete defende, porque tem pessoas que falam, você vai atender aqui só o trabalho dos evangélicos. Não, nós temos que nos preocupar com a população que está sofrendo. Né? Eu vejo hoje, quando o senhor manda uma verba, lá numa cidadinha pequena, que tem lá 5, 6 mil habitantes lá, a importância de quando você manda uma verba que ele aplica ali na reestruturação da cidade, na obra de infraestrutura, quando vai fazer ali um posto de saúde, né? E ele tem os médicos atendendo o povo, na educação, quando você faz creche. Hoje, nós estamos aí com uma tristeza lamentável, as pessoas que nos procuram hoje, que a mãe precisa trabalhar para poder ajudar no sustento do marido e não tem vaga nas creches. Precisa entrar hoje na promotoria para pedir que os prefeitos possam abrir uma vaga. Então tem que ter construção sim de creche, mas tem que ter pessoas atendendo, professores, atendimento. Então é importante hoje que o orçamento da União, do Estado e do município venha a ser aplicado em benefício da população que elege os seus representantes. E o que você falou, muito importante, cobrar do seu representante. Cobrar do seu representante. Ele recebeu o seu voto, você deu uma procuração para ele. Então, ele não é dono do seu voto. Você tem que cobrar dele, se ele está trabalhando, se ele está apresentando projetos, se ele está acompanhando as coisas, se ele está sendo atuante, como o deputado aqui falou, o gabinete dele está aberto. Será que ocorre sempre isso daí? Será que em quem você votou funciona dessa forma? Não estamos aqui induzindo você a votar em A, B, C, não. Mas você que, a partir do momento que você deu o seu voto ao seu político, é um direito seu cobrar a atuação dele corretamente. Perfeitamente. Inclusive, eu queria deixar claro aqui a todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, doutor,
Nós tivemos uma reunião recentemente em Sorocaba, ali, que está criando a região metropolitana, ali, com 22 cidades. Eu dava um exemplo até de Campinas, que Campinas já tem a região metropolitana formada com mais de 60 cidades. Então, a ajuda que isso aí também traz aos municípios, né? E eu dizia isso, que esse projeto que já está chegando na Assembleia Legislativa, e eu dizia que eu também tenho meu filho, que é deputado estadual, Rodrigo Moraes, jovem deputado, que tem feito um grande trabalho no estado de São Paulo, e que ele já estava ali declarando também o seu voto favorável, porque eu que nasci e cresci na cidade de Itu, comecei a política ali, e eu dizia até de um projeto que nós apresentamos ali em 1984, doutor Denis, que é da criação ali do projeto Cidade Nova, um projeto habitacional, que ali era uma fazenda do governo do estado ali, que tinha mais de 300 alqueires, e hoje tem mais de 60 mil pessoas morando ali. Nós começamos com um projeto que era para doar 3 mil lotes. Então eu dizia para os prefeitos, né, e para as autoridades do governo que estavam presentes na criação da região metropolitana, que Sorocaba, hoje com mais de 600 mil habitantes, que vai encabeçar ali para ajudar os municípios, a importância da unidade, da ajuda. Você vê Sorocaba encabeçando, aí pega todas as cidades, vai passar a cidade de Itu, Salto, Porto Feliz, outras cidades conjuntas, que são 22 municípios, onde vai brigar para que se traga as melhorias que o município precisa, no transporte urbano, na saúde, na educação, que possa se fazer programa junto, porque quando há unidade, eu digo sempre acreditado, né, que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, quando há a participação, há o retorno. E é por isso que eu digo para as pessoas que estão nos acompanhando agora, que é importante você acompanhar o seu representante. É importante você votar. Não dizer o seguinte, não vou votar mais em ninguém porque estou descontente com a política. Não, mas aí você jogou a toalha, né? Então você não vai poder reclamar de mais nada e vai deixar na mão de quem não deve. Perfeitamente. Então, nós vamos ter aí no ano que vem, nós já vamos ter novamente eleições. Então é importante que você que está aí nos assistindo acompanhe atentamente aqueles que estão, sim, preocupados de ver o orçamento da União, o orçamento do Estado e do município sendo aplicado com honestidade, com lealdade, naqueles projetos que é importante para a sociedade, né? Porque não adianta só você reclamar. Eu não reclamei, eu participo. Eu vou lá, se perguntar para mim quem eu votei na eleição passada para governador, para deputado federal, para senador, para deputado estadual, prefeito, eu sei quem votei. E tanto é que quando tem que cobrar, eu cobro. E eu tenho recebido dos prefeitos e falo isso com ele, meu prefeito. Eu vou nos ministérios, tenho acompanhado, tenho ido nos ministérios, falado com as pessoas responsáveis que liberam as verbas e já falo com o prefeito, falo, prefeito, nós vamos cobrar para que essa verba seja aplicada, se é na saúde, se é na educação, né, no transporte, aonde que ela seja aplicada corretamente, para que com isso, esse dinheiro que está indo, seja retornado àqueles que estão pagando os seus impostos. Vamos fazer uma retrospectiva. Você passou por vida pública já de vários anos. O que você acha hoje? O Brasil, em matéria de político, da vida do político e o reflexo da população, melhorou ou piorou? Olha, temos que reconhecer que avançou muito, doutor Denis. A gente vê aí no passado, né? Eu até vejo para Brasília, quando ali fala que Brasília trabalhou 40 anos em 4. Então, quando se dividiu ali de ter hoje, né, a capital do Brasil, como eu poderia dizer, a abertura que deu para os estados, porque se ali você, né, centralizou o trabalho da capital para descentralizar nos estados. Então, a gente vê hoje que a política tem ajudado muito os municípios, e eu tenho dito isso até nessa longa trajetória, nossa longa trajetória aí, com mais de 30 anos de vida pública, né, que eu pude apresentar projetos, como eu disse para o senhor aí, que hoje é uma realidade. Eu, quando fui vereador aqui na capital também, nós tivemos um projeto de fundamental importância, doutor Denis, quando foi do projeto da lei quando votou a lei de zoneamento de São Paulo. Eu era presidente da Comissão de Política Urbana, que mexe diretamente no município. Com a vida, né? Porque ninguém mora no estado ou no país, todo mundo mora na cidade. Você vê, né, que mora, e aqui nós pudemos votar leis onde regulamentava ali a construção
de moradias, das empresas. Hoje eu vejo a Zona Leste, quanto que desenvolveu, a Zona Sul, então melhorou muito. E agora eles estão aí novamente aperfeiçoando o plano diretor para votar essa nova medida, onde o prefeito vai poder investir mais na periferia para que leve os aparelhamentos e a população que está lá, ela possa receber mais próximo de sua casa e não tenha que vir até o centro, para que se possa ter os shoppings, para que se possa ter as lojas, os supermercados, a proximidade do morador que está lá na ponta, né? Então eu tenho visto que hoje a política no nosso país tem melhorado muito, falta muito ainda, né? Falta avançar mais para que realmente a população possa ter aquilo que ela merece. Mas eu tenho que reconhecer que a política é um instrumento importante, principalmente na mão do eleitor. E esses deputados que chegaram agora ao poder, vamos dar nomes até que a população conhece, o famoso caso do Tiririca, o caso do Romário, que constantemente eles dão entrevista falando o seguinte: olha, eu me decepcionei, eu acho que eu não vou querer nem tentar a reeleição, porque aqui tudo que eu tento não passa, é tudo demorado. É lógico, a vida pública é diferente de uma empresa particular. A empresa particular você senta lá com seus diretores, quero isso, aquilo, e quem não fizer, sai fora. Na vida pública não funciona dessa forma. Mas essa reclamação deles de tudo ser muito demorado, muito lento, essa decepção deles, o que você acha? Não, a gente tem que ver hoje que o poder público também tem que poder descentralizar mais, porque muitas das vezes os projetos, porque hoje são sequências, doutor, até como você falou que ele falar que é difícil, Brasília não é fácil. Eu digo isso porque estou há 3 anos como deputado e hoje é que eu vejo o encaminhamento melhor, porque a gente demora um pouquinho para aprender, porque é muito grande. Hoje o senhor pega todos os ministérios, hoje com tantos municípios, quase 6 mil municípios nós temos, então não é fácil. E muitas das vezes um projeto hoje, ele demora algum tempo, mas nós não podemos de forma alguma desanimar, nós temos que estar ali. Eu digo, até eu falava isso para o ministro da Saúde, que hoje a formação do médico hoje, ele para estar apto para trabalhar demora 7 anos. Então nós temos que formar hoje o professor, o médico, e saber que nós vamos poder contá-los daqui 7, 8 anos. Nós temos que olhar para o futuro, temos que ter a visão do futuro. Então não podemos também chegar lá, os representantes, os deputados novos, os mais antigos, desanimar. Nós temos que ter a certeza que nós podemos ser um instrumento ali, junto dos deputados, para que realmente possamos ajudar a população. E a população tem que também entender que muitas das vezes os projetos, ele para dentro do nível federal, ou estadual, municipal, ele tem que passar por várias fases, né? O senhor vai fazer hoje uma avenida. Aí tem que se preparar todo um projeto, tem que aprovar a licitação, tudo acaba emperrando e acaba demorando isso. E numa empresa privada, é como o senhor falou, é mais fácil, porque sentam os diretores ali. Você manda mas fazer, o presidente como manda responsabilidade fazer. é tua e você tem que administrar o assunto. É isso que a gente nota, às vezes quando pessoas brilhantes do mundo privado vão para a política, acabam produzindo pouco, por quê? Não é normal essa morosidade. Para eles não é normal essa morosidade, né? E as coisas não acontecem na velocidade que ele gostaria. Mas voltando ao início da nossa conversa. Então, se essas pessoas que realmente entram bem intencionados, com vontade de trabalhar, forem desanimar isso aí, vai sobrar para quem, então? Aí vai ficar os ruins, aí fica como está. Então, é isso que nós temos que estar atentos. Essa burocracia é que nós temos que diminuir. E eu tenho procurado em Brasília ajudar o governo federal naquilo que é bom para que possa descentralizar. O que nós queremos agora, inclusive agora está em debate a questão do orçamento impositivo das emendas parlamentares, que os deputados têm direito de apresentar o X de emendas. Então é importante que essas emendas ela seja controlada com o orçamento, porque o orçamento é uma previsão. Então hoje nós apresentamos as emendas e ela é contingenciada já as emendas e acaba zerando. E o que nós queremos? Que se realmente a presidente da República tem que cortar 10% do orçamento, também corta os 10% das emendas. Mas se o deputado pode apresentar um X de emenda, então vai ser cortado naquilo que também está cortando o orçamento. E com as emendas impositivas, nós podemos também fazer prioridade para os municípios. Porque os municípios pequenos, como eu falei para o senhor, que têm dificuldade para chegar em Brasília, os deputados podem ajudar muito, mandando essas emendas destinando à saúde, à educação, ao transporte, a vias públicas, a infraestrutura de pavimentação, melhoramento de praças, né? Canalização. Então, tudo isso facilita
e vai fazendo o quê? Tirando a burocracia para que os projetos possam ser realizados com mais rapidez e o povo possa ver aí os seus anseios sendo com mais rápido, chegando até a população do nosso país. Deixa eu te fazer uma pergunta agora prática, missionário. No dia a dia, o que mudou com essa movimentação popular em Brasília? Vamos supor, até junho se trabalhava dessa forma. Aí começou em junho, julho, agosto, essa manifestação, começou em São Paulo, foi para o Rio, foi para o Nordeste, foi para o Brasil inteiro. O que o senhor acha que mudou de junho para cá na atuação parlamentar em Brasília? Mexeu com o dia a dia de Brasília, com o dia a dia do deputado, do senador? Não tenha dúvida que houve uma movimentação, porque o povo estavam aí cansados, desanimados, e principalmente no aparelhamento público, como nós começamos aqui, né, no início do programa. Agora, o que acontece? Essas manifestações, ela tem vindo porque o povo quer um transporte melhor, com preço justo. O povo quer, como eu falei, a saúde. Então, o que aconteceu já em Brasília? A gente pode tentar projetos que estavam ali nas comissões e até no Palácio, meio ali parado, travancado, eles já andaram e vão andar, então, porque sabem que o ano que vem tem eleição, o povo está atento e vai poder, inclusive, agora analisar realmente os seus deputados, os seus senadores, que estão preocupados em votar projetos importantes e não só de fazer ali demagogia, porque é muito fácil fazer demagogia com o chapéu dos outros, que também tem que saber a dificuldade. Mas nós temos que ver hoje que os deputados, que os senadores, quando apresenta projetos, eu digo como eu tenho alguns projetos lá na área da saúde, da educação, que muitas vezes fica travancado na comissão lá 90, 120 dias. E às vezes vem aquela história, não, mas ele não apresentou nada. Não, apresentou sim, é que está parado lá para votar, para liberar. Porque a votação em Brasília dos deputados, doutor, e o senhor também que conhece Brasília, ali não resume só no plenário, não. Eu participo lá de mais de 10 comissões. Eu quero dar exemplo aqui, por exemplo, da comissão de Minas e Energia, que eu participo, de Ciência e Tecnologia, Comissão da Família, né, que eu saio em todos os estados aí, a Comissão de Direitos Humanos também, que eu tenho participado e que tenho visto esses projetos aí, de suma importância é a família, que muitas das vezes dá uma polêmica aí, mas temos que ver que a família hoje é a base célula da nossa sociedade. Então, nós temos que criar projetos que realmente não venha contra a família. Então, muitas vezes eu tenho uma posição clara, não que eu seja contra, porque eu amo a todos, mas eu sei dividir aqueles projetos realmente que não querem só hoje criar lei para dar direitos. Não. Nós temos que saber reconhecer os direitos que já existem na Constituição e também na nossa Bíblia Sagrada, que é a Constituição. E principalmente para não criar direitos desiguais, né? Perfeitamente. Tem que estar muito atento para isso. Acho que cada um tem o direito de seguir a sua opção, todo mundo é livre. Mas você não pode tentar criar direitos desiguais ou impor a outras pessoas que aquilo lá não pode ser criticado, não pode ser falado. Dentro do processo democrático, você pode criticar tudo. É um direito seu criticar. E ninguém pode calar sua boca. Porque aí sim você vai estar dando entrada a um estado totalitário, que é perigoso. Então, a imprensa tem que ser livre, o seu pensamento tem que ser livre, você pode criticar ou elogiar qualquer circunstância. Não pode ter uma trava na sua língua. Isso que é importante você guardar. Perfeitamente. Inclusive, eu já fui questionado. Disse, mas você é evangélico, você está votando contra? Depois falou, eu não, eu sigo corretamente hoje a Constituição e também a Bíblia Sagrada e a família, doutor Denis. Eu vejo hoje, como o senhor e toda a sociedade, né, que Deus ele criou o homem e criou a mulher. Então, eu sigo isso. O casamento, para mim, é a base célula, a base sólida da sociedade. Agora, eu amo a todos, respeito a todos, eu entendo que todos devem procurar os seus direitos. Agora nós temos que tomar cuidado naquilo que vai votar. Por isso que eu não tenho medo. Eu, quando vai se votar um projeto que eu vejo que vem contra a sociedade, eu sou o primeiro a votar contrário. Eu digo, principalmente agora, quando foi votar o Código Florestal, eu teve embate, ele dizia o seguinte, que nós temos que ter um equilíbrio. Nós não podemos hoje chegar e dizer o seguinte, olha, nós vamos votar isso e a agricultura é necessária. Né? A agropecuária é necessária. E a preservação é importantíssima. Então temos que ter um equilíbrio para que você vote uma lei onde vai beneficiar a todos e não vamos também degradar aí o nosso meio ambiente.
Missionário, nosso programa está terminando. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação. Sei da sua agenda apertada aí na correria. Queria mais uma vez agradecer. Foi um prazer enorme recebê-lo e deixar para as suas considerações finais no nosso programa. Muito bem, eu agradeço, doutor Denis, esse seu convite, e todas as vezes que eu for convidado, aqui estarei, porque eu sei que esse programa é um programa que leva a informação a todo o nosso povo, e o programa é um ponto de equilíbrio, né? Que o senhor está querendo ver realmente a sociedade com equilíbrio. Então eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos e dizer também que o nosso gabinete, tanto em São Paulo, né? Eu tenho um escritório aqui na Rua Diana, número 156, ali em Perdizes, que nós temos também o nosso gabinete lá em Brasília. Eu quero deixar aqui o nosso telefone também, né? 61 3215 5507, para você que está acompanhando, ou entre aí também no nosso site também aí, ou no nosso e-mail, né? missionariojoseolimpio@hotmail.com, e nós estamos ali prontos com uma equipe para poder atender você em todos os segmentos. Nós estamos aí representando 100% da nossa população. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao senhor, doutor Denis, por nos convidar, e estaremos sempre abertos para poder ajudar e participar dessa programação, que está de parabéns aqui, esse novo programa Ponto de Equilíbrio para os nossos telespectadores. Tá, muito obrigado. Foi um prazer enorme recebê-lo. E você já sabe, novo horário, segunda a sexta-feira, o nosso ponto de encontro, segunda a sexta, meia-noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Programa Ponto de Equilíbrio, agora novo horário, de segunda a sexta-feira, meia-noite, um pouco mais cedo. Não esqueça, de segunda a sexta, meia-noite. Espero por você.